Salve, salve galera! Esportes com o Calamari. Aqui é o Thiago Calamari na área. E hoje, como um primeiro vídeo de estreia, eu quero aqui dedicar esse vídeo à minha opinião sobre o que tem acontecido na seleção, né? Eu acho que a gente poderia fazer um debatezinho legal aí, principalmente tá nos comentários se vocês quisessem aí deixar os comentários de vocês. Sobre a atuação da seleção, acho que não só a atuação, como acho que talvez até em resumir alguns tópicos aqui, né? A atuação, a convocação, a atuação e quem deveria seguir ou não na seleção, não obviamente dando eu o meu parecer, tipo, eu não quero mais que esses caras estão aí, então eles não vão ficar, obviamente que não tem como, né? Se fosse possível, nós, torcedores, fazermos a convocação, sua seleção seria totalmente reformulada, vamos dizer assim, né? Mas aqui, dando minha opinião, acho que para começar, primeiro tópico, a convocação. Eu acho que os jogadores que estavam nessa convocação, realizada pelo Fernando Diniz há mais ou menos algumas semanas atrás, cara, não tem o que falar, assim, em termos de nomes que não deveriam estar aí, porque a gente já sabe quem não deveria estar na seleção. E eu vou falar isso no terceiro tópico, mas assim, jogadores como Richarlison, Matheus Cunha, Casemiro e o próprio Marquinhos ontem foram péssimos. O Richarlison e o Matheus Cunha entraram no segundo tempo, não sei nem pra quê. Não sei nem Aliás, o Richarlison entrou no lugar do Neymar, lesionado, né? Inclusive, espero que o Ney tenha uma boa recuperação, mas de qualquer forma, o Ney já não vinha jogando bem e estava fora de forma. Então, ele estando fora de forma é um outro ponto também que a gente tem que destacar. Alguns jogadores estão até um pouco fora de forma. Acho que é o caso até do Neymar, pelo fato. Acho que. Não sei se é a vida pessoal, sem alternativa dele aí, de festas pra tudo que é canto, e não conseguir se aquietar a ponto de focar na carreira, digamos assim. É um ponto que ele devia pensar bem. Porque, cara, vocês estão vendo o que está acontecendo com a seleção. Todos nós estamos vendo que os jogadores não estão jogando bem. E muitos dessa convocação, essa convocação precisa muito ser mudada urgente na próxima convocação. Porque, cara, os dois próximos jogos da seleção nas eliminatórias em novembro é Colômbia fora de casa, que deve jogar para ganhar, tendo em vista a situação do Brasil. Tudo bem que a Colômbia também não é, né, aquele potencial todo. Já foi melhor, hoje em dia tá ainda em processo de reformulação também. Só que, cara, eles podem ganhar esse jogo. Porque se o Uruguai ganhou da gente, que também está em processo de reformulação na sua seleção, ainda mais com a troca do Marcelo Bielsa, depois do Tata Martino? Era o nome dele, Tata Martino? Deixa eu ver aqui, eu não me recordo agora, pera aí. Nossa, eu falei Tata Martino, não tem nada a ver. É o Oscar Tabares, né, que ficou muitos anos aí treinando a seleção do Uruguai. E, cara, é totalmente uma seleção muito difícil de se vencer na casa deles, né? Vocês lembram muito bem que o Brasil, no Uruguai, chegou a fazer 4-1 com hat-trick do Paulinho, cara. Paulinho. Então, assim, a gente não pode pensar que esses jogadores estão de bom tamanho, cara. O jogo de ontem foi horrível. O jogo contra a Venezuela, cara. O Brasil empatar com a Venezuela em casa. Cara, fora de casa, beleza, porque lá na Venezuela tem, acho que provavelmente deve ter também altitude, né? Eu não me recordo muito bem. Mas ainda assim lá é mais difícil de jogar do que aqui, cara. Aqui tem que ser fácil pro Brasil, tem que golear o Venezuela no mínimo, né? Se tratando do histórico Brasil e Venezuela, cara, não tem condição. E o Uruguai tem processo de reformulação. Aí temos também a Argentina que está no auge da seleção. Campeã do mundo, campeã da Copa América. Campeão da finalíssima, que não é uma competição que a gente pode falar, meu Deus, mas bateu a Itália por 3-0, né? Bateu a França no melhor jogo da história da Copa do Mundo.
também no maior jogo da Copa do Mundo, né, na história. E bateu o Brasil no Maracanã em 2021. Vamos lembrar, a Argentina já venceu recentemente o Brasil na nossa casa, no Maracanã. Então, se eles quiserem, eles podem novamente vencer, e até por muito, viu? E até por muito. Vamos ficar aí atento, porque essa seleção vai vir com tudo para vencer o Brasil. E acredito até que por mais de 2 gols de diferença, se o Brasil não se dedicar, principalmente na defesa, né? Eu acho que precisa mudar alguns pontos. Agora, jogando, eu acho que a gente já tem uma opinião sincera aqui que jogo horrível. O futebol que a seleção apresentou contra o Cuiabá e contra o Cuiabá, olha só. Contra a Venezuela em Cuiabá, no estádio do Cuiabá, na Arena Pantanal, é um futebol muito abaixo, mesmo que você fale, dominou posse de bola. Claro, isso é óbvio. Isso é muito óbvio. A Venezuela não é uma seleção que vai jogar no tic-tac. Quem tem que fazer isso é o Brasil. Pela qualidade que os jogadores da seleção brasileira têm em relação à seleção venezuelana. Que, com todo respeito, não é uma seleção que vai vir no Brasil e vai bater o Brasil de 3-0, 2-0, 4-0, igual a gente faria, tanto na casa deles quanto na nossa. Então, assim, pela qualidade dos jogadores. Lembrando bem que é que eu falo pela qualidade dos jogadores e também da qualidade histórica, né? Qualidade histórica que o Brasil tem. E pela tradição, né? 5 Copas do Mundo não é pra qualquer um. É só pra nós. E, enfim. Agora, se tratando do jogo contra o Uruguai, foi pior ainda, né? O Brasil finalizou quase nada, né? Finalizou nada no primeiro tempo, segundo tempo finalizou lá pelos 25, 30 do segundo tempo. Tava 1-0 pro Uruguai, acho que quase chega no segundo gol. O Uruguai também não finalizou muito, mas foi eficiente quando finalizou. Fez os 2 gols. Darwin Nunes ontem acabou com a defesa do Brasil, cara. O segundo gol do Brasil. Olha, segundo gol tomado do Brasil, cara. O que o Darwin Nunes fez com o Marquinhos, cara. Com o Marquinhos, acho que o Gabriel Magalhães, não era? Tava marcando. Depois chegou o Carlos Augusto, ou Couto, nem lembro. Chega pra dar o bote, ou era o Casemiro, enfim. Não conseguiu, cara. Ele conseguiu fazer um drible que eu achava que a bola nem tinha ele nem tinha controle da bola no momento ali que ele tava sendo marcado por 2 jogadores do Brasil. Ele estava com o controle da bola, sim, tanto que ele fez aquilo. E se livrou facilmente dos zagueiros, cara, dos defensores do Brasil. É obrigação dos caras marcar o centroavante, mano. E nem isso eles conseguiram. Mas enfim. Agora, eu acho que o Brasil poderia ter melhorado nas substituições, mas o Diniz fez tudo errado nas substituições. Substituiu mal, logo de cara, né? Podia ter colocado o Rafael Veiga já no momento em que o Neymar se lesionou para ter pelo menos um meio-campista armando. Não, colocou um centroavante. Mais um, que já tinha um, que era o Jesus. E aí não tinha ninguém para armar. Não tinha ninguém. Não tinha um jogador ali, meio-campista, e falasse, tá, vai, arma o jogo. Não tinha, cara. Não tinha como. Então, assim, o lateral, cara, ele mudou. Ele tirou o Ian Couto, que era o único regular, assim, se tratando dos outros. Colocou o David Neres, que nem é lateral, cara. O cara é ponta direita. Só por causa da velocidade dele, vai colocar na lateral direita? Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Enfim. Aí depois mudou o Carlos Augusto pelo Guilherme Arana, por justamente o Carlos Augusto ser um defensor muito bom, mesmo não sendo um bom atacante, mas aliás, ala, né? Mas é um lateral muito bom, se tratando da defesa. Mas também não é aquele tudo de jogador, né? Lógico. Sou corintiano, dá pra ver aqui no fundo, né? Mas a gente sabe que condição entre Arana e Carlos Augusto, obviamente que a gente vai preferir o Arana. Mas não tem problema. O Carlos Augusto, ele consegue contribuir defensivamente falando. Na defesa ele consegue contribuir. Mas enfim. Agora, se tratando dos convocados, o que a gente podia mudar? Acho que tá bem óbvio, né? Eu acho que podíamos ter uma reformulação grande aí na seleção, se tratando na defesa, meio e no ataque.
Para de convocar Danilo, para de convocar Richarlison, para de convocar Matheus Cunha, que acho que em 3 anos de futebol não deve ter mais do que 5 gols. Eu posso estar muito equivocado falando isso aqui, mas não tem como. Ele não é jogador de seleção, cara. Não é. Pra jogar a seleção ele não é. No Wolverhampton ele fura a bola, cara. Ele não consegue chutar a bola no gol. Se atrapalha com a bola. Então, assim, por que ele vai jogar bola, cara, na seleção brasileira? Meu Deus do céu, cara. Richarlison também, acho que tá na hora de parar de convocar. Eu ouvi uma pessoa falando pra mim outro dia, eu acho que tem que convocar sim, porque serve de inspiração pra ele poder jogar, voltar a recuperar, tipo, psicológico dele. Eu falei, meu filho, se ele quer recuperar o psicológico, ok, beleza, já começou o tratamento psicológico, fechado. Não precisa voltar pra seleção pra ter o retorno disso. E ainda ficar se van, vangloriando. Ficar se achando o 9 certo da seleção. Meu filho, não é nem o 9 certo nem do Tottenham, quem dirá da seleção. Então, assim, não tem como, né? Ter Richarlison, Matheus Cunha. Acho que o Neymar também, mesmo agora com a lesão dele, antes mesmo já não estava bem fisicamente. Ah, e jogou bem contra a Bolívia. Pô, se não jogar bem contra a Bolívia, meter aqueles gols lá que a seleção meteu também, cara. Pelo amor de Deus, podia fechar as portas se não ganhasse do Peru, né? E da Bolívia. Eu nem falei do Peru sem querer, mas enfim. É complicado, né? Bem complicado. Agora, se tratando na defesa, eu acho que o Marquinhos está na hora de pegar um banco de reservas, né? A gente tem na zaga titular aí Gabriel Magalhães. Não sei se o Bremer seria a melhor das opções, mas temos zagueiros até que bons jogando, né? Tipo o Adrielson, por exemplo, seria um teste interessante. Claro, contra uma seleção acho que mais fraca, porque se pega uma Argentina e ele falha, nunca mais vai ser convocado. Então, acho que um teste legal para ele seria justamente contra a Venezuela, ou até mesmo contra a Bolívia, Peru também, fora de casa. Enfim, quem mais, assim? Cara, tanto jogador aí, velho. O Joelinton não ser convocado é um absurdo. Pra mim é um absurdo total, o Joelinton não ser convocado. Ele e Paquetá. Os dois nesse meio campo fazem muita falta. Porque o trio de meio campo poderia ser tranquilamente fácil, cara. Joelinton, Bruno Guimarães e Paquetá. Lucas Paquetá. Pra mim resolvia a parada, cara. E no banco de reservas, Casemiro, o Neymar. Óbvio, fisicamente bem. E Rafael Veiga, ok. Beleza. Rafael Veiga, ok. Mas enfim. Pra mim, essas são minhas opiniões. Tem mais alguns jogadores aí que talvez eu não lembre de cabeça agora pra falar, mas. Enfim. É isso o meu pensamento. Ah, o Gabriel Martinelli também. Convocar agora que voltou de lesão. Espero que ele volte a ser relacionado nos jogos da seleção brasileira. No caso, convocado para ser relacionado. E até, quem sabe, titular no lugar do Rodrigo, que o Rodrigo não tá jogando bem nem no Real Madrid. Fez um gol em 11 jogos. Então acho que tá na hora também de pegar um banco de reservas ou até mesmo não ser convocado. Convocar outros jogadores no lugar dele. Então, Pedro, Martinelli, sei lá, Vitor Roque, o Tiquinho Soares. Enfim, temos opções. Temos muitas opções no meio pra frente, cara. Não dá pra ficar perdendo tempo com esses mesmos jogadores. Não dá. Acabou. Tem que acabar com isso. Na defesa é um pouco mais complicado na parte das laterais. Mas na zaga acho que dá pra gente tomar conta também um pouco com alguns outros jogadores. Enfim, esse é meu pensamento, meu posicionamento. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal que eu vou tentar fazer mais vídeos conforme passar o tempo. Comente também o que você acha da seleção, se você concorda com essas minhas opiniões ou se você discorda. Tudo bem, não tem problema, cada um tem a sua opinião. Essa é a minha opinião quanto à seleção brasileira. Enfim, me siga nas redes sociais, vou deixar aí na descrição para você poder me seguir e também acompanhar meus vídeos no TikTok. Eu postei alguns shorts uns meses atrás, tentando me adaptar com a plataforma também. E é isso. Obrigado
tenham aí uma boa semana e até o próximo vídeo. Valeu, falou!